autoestima do agro brasileiro é algo que devia ser distribuído em larga escala. Os caras destroem biomas inteiros, empurram o desmatamento, aceleram as mudanças climáticas, concentram terras, exportam o melhor do que produzem e ainda têm a cara de pau de se venderem como heróis nacionais. Recentemente eu vi um post na internet que mostrava uma colheitadeira em ação, e a legenda dizia o seguinte: o Brasil está no carnaval, mas quem alimenta o país não tira um dia de folga. Bonito, né? Emocionante, com certeza. Mas será que isso é verdade mesmo? O agro é o nosso salvador? Quem realmente alimenta esse país? Bom, vamos falar sobre isso. Olá a todos, meu nome é Heron Fernandes e sejam todos muito bem-vindos. Existe uma frase icônica e histórica que é repetido de geração em geração: o agro brasileiro alimenta o Brasil e o mundo. O problema é que essa informação é mentira, ou no mínimo um exagero de proporções continentais. Os pequenos agricultores alimentam 70% de todos os estabelecimentos rurais deste país. A agricultura familiar emprega mais de 10 milhões de brasileiros, o que na prática corresponde a 67% de todos os empregados da agricultura no país. Então, quando alguém diz que o agro brasileiro alimenta o país, vale perguntar: alimenta com o quê? Com a soja, que em sua maioria vira ração para porco na China? Com o milho, que em sua maioria é transformado em etanol? Ou com um monte de mentiras que eles espalham todos os anos? A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil divulga que eles produzem alimentos para alimentar até 1 bilhão de pessoas. O Brasil tem apenas 215 a 220 milhões de habitantes. Qualquer desavisado que escuta isso vai achar que os caras alimentam o Brasil e mais 785 milhões de pessoas no mundo. Impactante, né? Só que é mentira. Não significa que o Brasil esteja servindo o prato feito para 1 bilhão de pessoas. Significa que, somando todas as calorias produzidas, teoricamente, daria para sustentar essa quantidade de pessoas. A comunicação é construída para induzir confusão, para que você entenda de que eles fazem algo que na verdade não fazem. E pior do que isso, o número cheio é usado como se fosse resultado só do agro, ignorando deliberadamente toda a produção da agricultura familiar. E vejam só, mesmo o Brasil sendo o maior produtor de carne bovina do planeta, a carne tá cara. Tu vai no mercado e tá caro, tá inacessível. E por quê? Porque o produtor de gado no Brasil prefere vender isso pra fora, porque lá se ganha em dólar, e o dólar tá sempre em alta, né? Ou seja, vale muito mais a pena, é muito mais lucrativo vender a carne brasileira no exterior do que abastecer o comércio nacional. Assim, isso não é ilegal, isso é só imoral mesmo. Se o povo brasileiro sustenta a infraestrutura, o crédito rural subsidiado, as estradas, os incentivos e a estabilidade que permite esse negócio existir, o mínimo que seria era o agro dar acesso ao produto em preço acessível. Isso, na prática, desmonta o discurso mentiroso de que eles alimentam o país, quando na verdade não é o que acontece. E a gente ainda nem começou a falar do desmatamento ambiental. A lógica dos caras é grilagem de terra, derrubada de floresta, pasto para gado e, em alguns casos, esses pastos viram lavoura de soja. O gado emite metano e o metano acelera as mudanças climáticas, deixando o país ainda mais quente e instável do que ele já é nos dias de hoje. É graças ao agro que o brasileiro está entre uma das populações que mais consomem agrotóxicos no mundo. Mas quando se fala em violência no campo, o foco quase sempre vai para o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o famoso MST. É esse o nome repetido, é essa a imagem exibida, é esse o alvo constante. Fruto de milhões de reais de pura propaganda baseada em mentiras. Eu realmente queria entender por que a ocupação de um movimento social vira escândalo nacional. Mas a grilagem que transforma a terra pública em terra privada é vista como empreendedorismo? A forma como esse assunto chega até nós mostra quem tem o controle da narrativa. Quais interesses são protegidos e quem é vilanizado, quem é demonizado. E se você não tiver consciência política, você é enganado e repete esse discurso igual um papagaio. Mas a propaganda não é só usada para demonizar o rival, é usada para enaltecer o agro. Quem aí nunca ouviu aquela famosa propaganda da Globo? Agro, a indústria riqueza do Brasil. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. E a água, gente, a água é outro assunto pior.
Segundo dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, 23% de toda a água do país vai para as cidades e pouco mais de 10% vai para a indústria. Todo o resto, que é basicamente o bruto de água doce, vai para o agro. E tudo isso ocorre no mesmo contexto em que crianças brasileiras são ensinadas a economizarem no chuveiro, a reutilizarem água para lavar quintais. Sabe, a maior pressão hídrica não vem de 8 minutos de banho, vem de um modelo produtivo instituído em larga escala. E tudo isso para quê? Commodities e carne, que na maioria das vezes não chega de forma acessível até o prato dos brasileiros. É claro que economizar água é uma responsabilidade coletiva, mas fingir que o problema está no chuveiro e sobretudo na população é uma simplificação bem conveniente, que mostra mais uma vez para todos os brasileiros quem está no controle, quem realmente controla a informação. Então, quando faltar água na cidade, lembre-se de quem são os verdadeiros responsáveis, de que é o agro, que acelera as mudanças climáticas, que destrói o Brasil e que usa a maior parte da água doce para a produção de gado. E pior, toda vez que o Brasil ameaça se industrializar, tá lá o agro para intervir. Quem tem mais dinheiro tem mais poder político. Se o país se industrializa, surge uma nova elite econômica. Sendo assim, a elite agrária perde espaço e deixa de controlar o país. É uma prioridade do agro brasileiro fazer de tudo para impedir com que o nosso país se industrialize. Quantas vezes esse país não tentou e quantas vezes os setores rurais interviram? Gente, já derrubaram o presidente e já até instituíram uma ditadura e tentaram recentemente no 8 de janeiro. Hoje o Brasil vê o agro, vê grãos e gados como sinônimo de riqueza. E claro que isso tem seu valor, isso movimenta muita grana. Só que o resto do mundo não disputa grãos e nem gado. Disputa tecnologia, disputa indústria de ponta, disputa inovação. Mas continuando, mesmo assim, os caras continuam alimentando essa mentira absurda de que eles é quem fazem tudo, de que eles alimentam o país, de que são heróis incontestáveis e de que ainda representam o futuro tecnológico da nação. E propaganda repetida por décadas vira senso comum. E por isso temos tantos brasileiros de direita repetindo esse discurso idiota e mentiroso como se fosse verdade. Questionar isso é pedir por um Brasil soberano. É ser contra essas mentiras, essa mitologia econômica de que eles sustentam tudo. Porque exportar commodity não é sinal de desenvolvimento. Concentração fundiária não é sinal de eficiência. E desmatamento não é sinal de progresso. E questionar essa elite e essa estrutura agrária não é radicalismo. É pedir por um país mais industrializado e desenvolvido. E que, sobretudo, não seja refém de uma elite tão prepotente e presunçosa.